Uma das maneiras pelas quais os líderes muçulmanos promovem o Islã é falar sobre a glória da civilização islâmica. Dizem que o Império Islâmico é um sistema de justiça e responsável por tudo de bom no mundo. Muitas vezes, quando essas alegações são feitas, a civilização cristã ocidental é criticada como corrupta e brutal. Essa abordagem para promover o Islã é bem-sucedida por alguns motivos. A maioria dos ocidentais sente alguma vergonha pela história de seus impérios, portanto, quando um orador ataca a cultura ocidental, ele reconhece essas falhas. A maioria dos ocidentais tem pouco conhecimento da história islâmica e, portanto, assume que o que o líder islâmico diz sobre o Império Islâmico deve ser verdadeiro. Portanto, no estudo do Islã no Ocidente, a convenção dominante é que uma abordagem crítica é reservada para o passado cristão, mas proibida para o passado muçulmano. O resultado líquido é uma imagem romântica da história do Islã, que evita e às vezes nega questões como o massacre dos jihadistas e a escravização maciça de crentes tradicionais africanos. Neste artigo, convido você a começar a aprender sobre o envolvimento do Islã na escravidão. O Islã teve um papel importante na história da escravidão, começando com Maomé e levando escravos da Europa para a Indonésia e para a África. Mas, diferentemente dos impérios ocidentais, o Islã nunca se desculpou e não sente vergonha. De fato, os líderes muçulmanos se orgulham de seu império como o período dourado, e ocultam sua corrupção e brutalidade. Islã e escravidão. A escravização dos seres humanos era praticada por todas as civilizações antigas das Américas, Ásia, Europa e África. As pessoas se tornaram escravas de propriedade de outras pessoas por meio de dívidas, sendo vendidas como escravas por membros da família, capturadas em guerra ou sequestradas por invasores de escravos e piratas. Atualmente, quando a escravidão como tal é proibida em quase todos os países, ainda existem situações em que as pessoas estão efetivamente presas no emprego sob condições adversas. Por exemplo, eles podem ser trabalhadores em regime de servidão, no Paquistão, incapazes de mudar de emprego por causa de dívidas com seus empregadores. Outro cenário é o de trabalhadores domésticos expatriados na Arábia Saudita, cujos empregadores apreenderam seus passaportes e que estão trancados em casa para evitar que escapem. Tais indivíduos são escravos em tudo, menos no nome. O comércio europeu de escravos é bem conhecido, mas o do Islã não é. Além disso, o Islã até participou do comércio europeu de escravos, já que comerciantes árabes estavam envolvidos com chefes africanos no negócio de fornecer africanos para os europeus escravizarem. No passado, as religiões procuravam justificar a prática da escravidão. Embora, felizmente, a maioria tenha rejeitado isso agora, o Islã se destaca como exceção. Muhammad e escravidão. Maomé, o profeta do Islã, mantinha escravos. Um de seus biógrafos, Ibn al-Jawziyya, afirma que ele tinha 4 meninas escravas e adiciona uma lista de 27 escravos do sexo masculino, alguns dos quais ele libertou. Muitos escravos foram conquistados depois de campanhas militares vitoriosas. Depois de derrotar uma tribo judia chamada Banu Qurayza em 627, Muhammad executou todos os homens, entre 600 e 900, e dividiu as mulheres e crianças entre seu povo como escravos. Nesta ocasião, ele tomou Rihanna, a esposa do líder da tribo, como uma concubina. Esta história indica a estreita ligação no Islã clássico entre prisioneiros de guerra, escravos e concubinas. Um prisioneiro de guerra era automaticamente um escravo, e se fosse mulher, era potencialmente uma concubina. Maomé não apenas manteve escravos e escravos escravizados, mas também comercializou escravos africanos e outros, assim como seus companheiros e muitas outras pessoas na Península Arábica na época. Ele também recebeu escravos como presentes. Uma de suas concubinas, Maria, a copta, aparentemente cristã, foi-lhe dada pelo governante do Egito. O exemplo de Maomé, que é tradicionalmente considerado pelos muçulmanos o modelo perfeito para seu próprio comportamento, tornou difícil qualquer oposição islâmica à escravidão. O argumento de que o que ele fez foi normal e aceitável na sociedade da época, mas não no mundo moderno, tem pouco ou nenhum peso sobre os muçulmanos conservadores, que estão interessados apenas em copiar o exemplo de Maomé. O Alcorão e a escravidão. A existência da escravidão é aceita acriticamente no Alcorão, e os escravos são frequentemente mencionados. Mulheres em cativeiro podem ser tomadas como concubinas, sendo concedida permissão especial a Muhammad para permitir que ele faça isso em um verso do Alcorão. Ó profeta,
Fizemos-te lícitas as tuas esposas a quem pagaste os seus dores, e aqueles que a tua mão direita possui dentre os prisioneiros de guerra que Alá te designou, e filhas de tios e tias paternos, e filhas de tios e tias maternas que migraram de Meca contigo, e qualquer mulher crente que dedique sua alma ao profeta, se o profeta deseja casar com ela apenas por ti, não pelos crentes, em geral. Sabemos o que designamos para eles em relação às suas esposas e aos cativos que suas mãos direitas possuem, a fim de que não haja dificuldade para ti. E Alá é frequentemente misericordioso, Alcorão 33, 50 e o Zefali. Este versículo mostra claramente que, de acordo com o Alcorão, tomar escravos em guerra era um direito dado por Deus. Esses escravos eram considerados espólios de guerra, e as mulheres costumavam ser concubinas dos guerreiros vitoriosos. Muhammad recebeu sua parte nas mulheres escravizadas. O direito dos muçulmanos de ter relações sexuais com escravas é indicado no Alcorão 23, 1:6, que concede aos muçulmanos direitos sexuais sobre suas esposas e sobre aqueles que possuem a mão direita. Muitos textos indicam que os escravos podem ser usados como uma espécie de moeda para pagar multas impostas pelos delitos de seus donos. O Alcorão 4:92, por exemplo, explica que o homicídio de um muçulmano poderia ser pago libertando um escravo crente, ou seja, muçulmano, e pagando uma indenização aos parentes. Se o escravo não puder ser concedido, a pena é de 2 meses de jejum. Embora o Alcorão não condene a escravidão, ele encoraja a bondade com os escravos. Alcorão 24 horas e 33 minutos instrui os muçulmanos a permitir que um escravo de bom caráter compre sua liberdade, se assim o solicitarem, e até diz ao proprietário de escravos que contribua para a quantia a ser levantada. Este versículo também proíbe obrigar as meninas escravas e relutantes à prostituição. E se algum de seus escravos pedir uma ação por escrito, para capacitá-los a ganhar sua liberdade por uma certa quantia, faça-lhes uma ação. Se você conhece algum bem neles, sim, dê-lhes algo dos meios que Deus lhes deu, mas não force suas empregadas à prostituição quando elas desejam castidade. A libertação de escravos está incluída em uma lista de atos virtuosos, que 90, 12, 13, e em outros lugares o Alcorão recomenda gastar dinheiro para resgatar escravos, que 2, 177. No entanto, o Alcorão promove uma atitude de supremacia islâmica. É ele quem enviou seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade, para que ele possa elevá-lo acima de todas as religiões. Alcorão 9 horas e 33 minutos, Ar-Berri 48, 28 e Ifem 29, 61, 9. Vocês, muçulmanos, são a melhor comunidade que foi criada para a humanidade. Você ordena a conduta correta e proíbe a indecência, e você acredita em Alá. E se o povo da Escritura tivesse acreditado que tinha sido melhor para eles? Alguns deles são crentes, mas a maioria deles são fígados do mal. Alcorão 3, 110 Pectal. O resultado disso é que a escravidão parece aceitável e correta. Narrado Abu Huraira, o versículo: vocês, verdadeiros muçulmanos, são os melhores dos povos já levantados para a humanidade 3, 110, significa o melhor dos povos para as pessoas, quando você as traz com correntes pescoços até abraçar o Islã. Salih al-Bukhari, volume 6 BK, 60, N80. Escravos e escravos são uma das muitas recompensas prometidas aos muçulmanos no paraíso. E lá vão, esperando por eles seus servos, como pérolas ocultas. Alcorão 52, 2.24 Pictal. Esperam por eles jovens imortais. Alcorão 56, 17 Pictal. Esperam por eles jovens imortais que, quando virem, receberiam pérolas espalhadas. Alcorão 76, 19 Pictal. Como a escravidão é vista como uma boa recompensa no paraíso, não há necessidade de removê-la na vida atual. Sharia e escravidão. A Sharia, lei islâmica, tem muito a dizer sobre escravos, incluindo a aquisição de escravos, o comércio de escravos, a escravidão libertadora, o status de escravas e como lidar com escravos fugitivos e perdidos. Nas guerras contra não-muçulmanos, prisioneiros de guerra deveriam ser mortos, trocados por prisioneiros de guerra muçulmanos, libertados por resgate ou escravizados. As mulheres e crianças deveriam ser igualmente trocadas ou escravizadas. Muitas regras relativas à prática de proprietários casando-se com escravos e tomando escravos como concubinas foram descritas a fim de determinar a paternidade e a propriedade de crianças nascidas de uma escrava.
Uma concubina escrava que tivesse filhos com seu mestre seria elevada ao status de um vala, mãe de seu filho, e seus filhos seriam iguais aos filhos legais. Ela não pôde ser vendida e foi libertada com a morte de seu mestre. Se uma concubina fosse libertada, ela não poderia ter status legal de esposa, mas viveria com seu mestre como amante dele e seus filhos seriam ilegítimos. Havia também regras sobre escravos se casando. Os 4 califas que vieram depois de Maomé desencorajaram a escravização de muçulmanos, e ela acabou sendo proibida, mas a escravização de não muçulmanos continuou em ritmo acelerado. Se um escravo não muçulmano se convertesse ao Islã, ele ou ela permaneceria escravo. Como um ato de caridade pelo proprietário, no entanto, um escravo poderia ser emancipado, mas apenas um escravo crente merecia liberdade. Em terras muçulmanas, um escravo tinha poucos direitos civis ou legais. Um escravo não tinha o direito de ser ouvido em tribunal, nenhum direito de propriedade. Quaisquer bens que ele conseguisse acumular seriam herdados por seu mestre, e não por seus filhos. Ele poderia se casar apenas com a permissão do proprietário. Ele não podia dar esmolas ou fazer uma peregrinação. Ele era considerado uma mera propriedade. Como em todos os contextos em que a escravidão era praticada, o tratamento real dos escravos variava. Alguns senhores eram gentis e outros cruéis. Expansão islâmica e escravidão. À medida que o Islã se expandia pela conquista, jihad, estendendo-se dentro de alguns séculos do Oceano Atlântico ao subcontinente indiano, e se espalhando pelo sudeste da Ásia, Ásia Central e África, um grande número de pessoas foi escravizado. O suprimento de escravos precisava ser constantemente reabastecido, porque havia uma alta taxa de mortalidade entre eles. Além disso, o casamento entre escravos não era incentivado, e de qualquer forma, muitos escravos eram castrados, uma operação que muitas vezes era fatal. Mas muçulmanos e minorias não muçulmanas que vivem sob a proteção do Estado Islâmico não puderam ser escravizados. Portanto, a necessidade de mais escravos se tornou um motivo para continuar a expandir e conquistar territórios não muçulmanos. Uma vasta rede de comércio de escravos se desenvolveu. Dentro dos territórios islâmicos, havia escravos da Ásia Central, do Império Bizantino, da África Subsaariana e da Europa. Até a Indonésia, os negócios de apreender e vender escravos floresceram, com os asseneses muçulmanos ativos em caçadas, mesmo no início do século XX. Além de tarefas domésticas, agricultura e concubinato, algumas eram usadas como soldados. Esses soldados escravos incluíam os mamelucos turcos que eventualmente se tornaram uma força poderosa dentro do Islã e estabeleceram seus próprios estados. Os altos preços foram pagos pelos eunucos, e a prática de castração persistiu do século IX até o início do século XX. O Islã proíbe a mutilação física, tantos eunucos foram castrados antes de entrar no território islâmico. O comércio de escravos se tornou uma grande fonte de riqueza e poder para os estados muçulmanos e permaneceu uma parte importante da economia de partes do mundo muçulmano até o século XX. O sistema de escravos da Jihad incluía contingentes de ambos os sexos entregues anualmente em conformidade com os tratados de submissão de soberanos que eram tributários do califa. Quando Omar conquistou Trípoli, Líbia, em 643, ele forçou os berberes judeus e cristãos a dar suas esposas e filhos como escravos ao exército árabe como parte de sua jizya. De 652 até sua conquista em 1276, Núbia foi forçada a enviar um contingente anual de escravos para o Cairo. Tratados concluídos com as cidades de Transoxiana, Sigistan, Armênia e Feza, Magrebe, sob os Omíadas e Abássidas estipulavam um envio anual de escravos de ambos os sexos. No entanto, as principais fontes para o suprimento